Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É um momento não apenas de comemoração, mas de reflexão, principalmente de união de esforços para implementar na prática a igualdade entre homens e mulheres. Não apenas uma igualdade formal, aquela igualdade fictícia ou superficial de todos perante a lei, mas queremos uma igualdade material, que seja sentida, vivida por homens e mulheres em todo o Brasil. Uma igualdade que pressupõe um tratamento diferenciado para proteger as mulheres, para fazer com que elas tenham salários iguais aos homens e para estimular a sua participação na vida pública de nosso país. Aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, aprovamos ainda nesta gestão a obrigatória participação de 30% de mulheres na composição da entidade, porque queremos estimular a participação feminina. E no âmbito da reforma política, estamos lutando para a participação paritária entre homens e mulheres. Queremos que a igualdade numérica verificada de eleitores homens e de eleitores mulheres se reflita na representatividade desses eleitores, na presença das mulheres no parlamento brasileiro. Feliz Dia Internacional das Mulheres, colegas advogadas e mulheres brasileiras. Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil. A diretoria da OAB Nacional e os presidentes de seccionais da entidade se reuniram com o ministro da Justiça em Brasília. 3 temas considerados essenciais para a classe foram debatidos no encontro. Por mais de 1 hora, diretores da OAB Nacional e presidentes de 11 seccionais da entidade estiveram reunidos com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A ordem debateu com Cardoso 3 temas: prerrogativas dos advogados, audiências de custódia e a sanção do novo Código de Processo Civil. Em entrevista coletiva após o encontro, o presidente nacional da ordem esclareceu cada pauta. Sobre as prerrogativas da classe, Marcos Vinícius afirmou que os advogados têm o direito de serem recebidos em audiência por autoridades. Que a Constituição da República assim estabelece que o advogado ele não é menos importante do que juízes e membros do Ministério Público. De que o advogado ele é tão importante quanto, e que todos devem ter as suas garantias respeitadas. As autoridades públicas que recebem advogado, elas não cometem ilícitos, elas estão cumprindo a lei. Elas estão tão somente cumprindo a lei federal, que é o Estatuto da Advocacia, que diz que todo advogado possui o direito de apresentar verbalmente ou por escrito reclamações às autoridades e servidores públicos. Isso está em uma lei federal. A respeito das audiências de custódia, a OAB pediu apoio ao Ministério para o projeto piloto do Conselho Nacional de Justiça, implantado no estado de São Paulo. Todos os presos, ao serem detidos, sejam apresentados às autoridades judiciais. Para quê? Para que os juízes verifiquem que o preso, primeiro, precisa realmente ser detido. Segundo, qual a situação que ele se encontra. Terceiro, verificar se não há uma pena alternativa para aquele preso. Isso vai beneficiar principalmente as pessoas presas pobres do Brasil. Já sobre o novo Código de Processo Civil, o presidente da ordem destacou a importância da sanção o quanto antes para contribuir na celeridade da justiça e pediu sua aprovação integral. Entendemos que ele é um código que contribui positivamente para uma maior agilidade no andamento da justiça. A advocacia brasileira é favorável que os processos sejam julgados com celeridade. Isso é importante para o país. Engana-se quem pensa que a advocacia brasileira apoia ou torce ou vem a torcer por processos morosos. A advocacia brasileira, principalmente os seus dirigentes, e a advocacia moderna do Brasil compreende que um processo moroso ele já é injusto por si próprio. Um processo moroso traz o descrédito para a justiça. Um processo que demora excessivamente, ele desvaloriza a todos.
né? Ele é ruim para o cidadão e ele é péssimo para os advogados. O ministro da Justiça reafirmou sua posição sobre as audiências com advogados e defendeu as prerrogativas da classe. E quando recebo esses profissionais, há duas razões de ser para que os receba. Às vezes, questões institucionais. Hoje, por exemplo, recebo a Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem recebi associações de magistrados. Já recebi entidades do Ministério Público. Já recebi entidades de defensores públicos. Outras vezes não são questões institucionais, mas são pleitos concretos, absolutamente normal e necessário que seja assim. Eu, como ministro da Justiça, jamais deixarei de atender ou pedir que alguém do Ministério atenda, na minha impossibilidade, advogados, juízes, promotores ou defensores. É nosso dever, dever legal, dever necessário para que a justiça seja realizada. O presidente nacional da OAB abriu a programação de palestras do Quintas do Saber, evento de debates promovido pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Marcos Vinícius falou sobre o novo Código de Processo Civil. Com o tema Garantias Constitucionais do Processo e o novo Código de Processo Civil, o presidente nacional da Ordem falou para advogados e para a classe contábil durante palestra para o projeto Quintas do Saber. Marcos Vinícius elogiou os profissionais da área contábil e lembrou resultados da parceria entre a OAB e o Conselho Federal de Contabilidade. Especialmente no que diz respeito à atuação dos contadores nas prestações de contas eleitorais, em que a atuação conjunta da OAB e do Conselho Federal de Contabilidade foi importante para que, primeiro, fizéssemos a capacitação de cerca de 20 mil pessoas nos cursos de capacitação feitos pelo Conselho e pela Ordem, e também para que constasse na resolução do TSE esta obrigatoriedade de que o contador também subscrevesse a prestação de contas das campanhas eleitorais. Ele aproveitou a oportunidade para propor nova ação conjunta. No sentido de que o Conselho de Contabilidade e a OAB formatássemos uma proposta ao Congresso Nacional de um sistema de prestação de contas, a regulamentação da prestação de contas das campanhas eleitorais, para que não ficássemos à mercê de cada eleição uma interpretação diferente da Justiça Eleitoral, uma mudança no regulamento, uma mudança no entendimento. Isso é ruim para todos. Já sobre o novo Código de Processo Civil, Marcos Vinícius lembrou que fez parte da Comissão de Juristas do Senado, que elaborou o anteprojeto que resultou no novo Código. Ele explicou que a Constituição Federal quer que o CPC dê efetividade aos princípios que ela prevê. E dois são, hoje, os princípios fundamentais do processo na Constituição da República. E dois princípios que são contrapostos. Duas exigências que são antagônicas do ponto de vista de uma implementação. Um princípio é o da razoável duração do processo. Hoje nós temos a noção de que a justiça morosa ela é ruim para o cidadão, porque ele não tem a prestação jurisdicional, é ruim para a justiça, porque cai em descrédito, e é ruim para o profissional do direito, porque vem a desvalorização do advogado também. Mas há a exigência do devido processo legal. Quer dizer, teremos o direito de defesa, teremos o contraditório, teremos, portanto, a produção de provas, para evitar que nós possamos ter um processo rápido e injusto. O presidente da Ordem listou uma série de preocupações da comissão durante a elaboração do texto do novo CPC. Entre elas estão a autonomia das partes, com o estímulo a meios alternativos de solução de conflitos, maior segurança jurídica para o Brasil, com a resolução de demandas repetitivas, a simplificação procedimental e celeridade, e igualdade processual e direito de defesa. Ele destacou ainda o exercício da advocacia no novo CPC. Primeiro, nós queremos a ordem cronológica de julgamento. Nós não queremos que o juiz trate de forma diferenciada as pessoas. Os prazos serão contados apenas em dias úteis. Não mais se incluirão na contagem dos prazos sábados, domingos e feriados. O prazo
passa a ser de 15 dias para os recursos. Unificou-se os prazos recursais em 15 dias, exceto embargos de declaração, que permanecem com prazo de 5 dias. O novo código já diz expressamente que os honorários pertencem ao advogado. Criou-se a figura dos honorários recursais. Estamos também prevendo no novo código os honorários para o advogado público. Estamos prevendo uma reivindicação antiga da classe, que são as férias dos advogados. Entre 20 de janeiro e entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais ficarão suspensos. E no próximo bloco, abertas as inscrições para a primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado. Daqui a pouco a gente volta.